Pessoal, aqui quem fala é a professora Luciana de Lima e eu vou tratar nesse vídeo sobre a interdisciplinaridade dentro dos temas que a gente discute na disciplina Tecnodocência EAD. Para que a gente possa falar sobre interdisciplinaridade, é importante a gente entender um pouquinho outros elementos que compõem o que é ser interdisciplinar. E quando a gente fala nesse termo, o termo disciplinar é aquele que aparece como sendo o termo base. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Pronto. Então, esse disciplinar aí dá margem ou a base para a gente pensar no multi, no pluri, no trans, no interdisciplinar, né? Então, o que é ser disciplinar? Primeiramente, a gente tem esse elemento aqui, conjunto específico de conhecimentos. Então, o ser disciplinar é quando a gente tem, né, uma área do saber que tem dentro dessa área um conjunto de conhecimentos. Então, a matemática é disciplinar, a química é disciplinar, a biologia é disciplinar, a história é disciplinar. Cada área do conhecimento é então caracterizada cientificamente como sendo uma área disciplinar. Portanto, ela possui essas características próprias, inerentes. Então, a matemática ela tem as características dela, né? Letras têm características de letras que diferem da matemática. Uma linguagem diferente, uma forma de raciocínio diferente, tá certo? Além disso, existe nessa característica do disciplinar uma divisão do trabalho, né? Então, a pessoa que trabalha com matemática, ela tem aí todo um cabedal de conhecimentos, de atitudes, de conceitos que ela abre mão para desenvolver o seu trabalho, assim como quem está na área de história, geografia, abre mão do seu para desenvolver o seu trabalho. Então, existe uma divisão nítida desse disciplinar que data aí do século XVII, viu, gente? Não é uma coisa muito antiga, não, tá certo? A gente pensa, porque sempre foi assim na antiguidade. Não. Essa é uma questão mesmo da chegada do positivismo na nossa vida, tá certo? E além disso, o disciplinar tem, portanto, uma especialização do trabalho. Ser disciplinar é ser especialista, né? E como eu já falei, existem linguagens e conceitos específicos e, portanto, linguagens e conceitos isolados. Para que a gente possa exercitar a interdisciplinaridade, essas linguagens e esses conceitos, eles precisam estar mais juntos e trabalhar de uma forma mais integrada. O que seria, então, multidisciplinar? Né? Então, a gente parte dessa base do disciplinar e pensa em uma coisa que não é composta só de uma disciplina, mas de várias disciplinas, como o nome já traz a ideia do multi, né? Que a gente pode pensar aqui como sendo uma coisa de vários, né? E aqui tem participação de várias disciplinas, tá certo? Mas como é que essas disciplinas elas estão participando, né? Então, primeiramente, é importante você saber que na multidisciplinaridade não há uma interligação entre as disciplinas. Elas existem, elas estão juntas, mas não necessariamente elas estão interligadas ou interconectadas. O professor de matemática pode trabalhar com o professor de português, mas não necessariamente com uma interligação entre o conteúdo de matemática junto com o conteúdo de português. Existe sim uma justaposição de disciplinas diferentes, né? Eles podem até conversar, mas não necessariamente precisam desenvolver um trabalho conjunto e nem precisam ter um produto desse trabalho que represente as duas áreas de conhecimento ao mesmo tempo. Mas o que se desenvolve em uma área também se desenvolve em outra área ao mesmo tempo. Então, as coisas acontecem simultaneamente, mas não significa que elas aconteçam de forma integrada, elas podem acontecer de forma separada. Parece muito uma feira de ciências, onde os alunos apresentam o trabalho de química, o trabalho de física, o trabalho de biologia, mas eles apresentam esses trabalhos separadamente, mas ao mesmo tempo estão ali conjuntamente apresentando, simultaneamente apresentando, né? Então, mas não conversam as áreas, tá certo? Portanto, não há uma integração entre os conceitos e os procedimentos
das diferentes áreas do saber, tá bom? Então, ser multidisciplinar significa que você está trabalhando com pessoas de outras áreas, mas não necessariamente está conectando a sua área com a área de outra pessoa, tá bom? Então, é mesmo uma justaposição de áreas. O interdisciplinar já é diferente, né? Então, a gente parte de um pressuposto que anteriormente, nem no disciplinar, nem no multidisciplinar, nós tínhamos, né? Então, a gente tem aqui no interdisciplinar uma coisa que a gente vai exigir bastante de vocês, que é essa temática comum. É importante que quando você vai trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar, antes de pensar nos conteúdos, se pense em uma temática que não tenha nada a ver com esses conteúdos, mas que possa ser a lente por onde vocês, professores, vão olhar e os alunos vão desenvolver seus trabalhos. Então, vamos supor aqui que a gente está trabalhando com matemática e português, já que eu já venho tratando desse exemplo, né? Então, para pensar em uma temática para trabalhar com matemática e português, eu não posso escolher nada vinculado à matemática e nada vinculado a português necessariamente com esse olhar específico. Então, eu posso escolher vários assuntos que podem ser trabalhados mediante essa temática. Então, a gente pode escolher, por exemplo, o cinema, né, que é uma coisa que a gente pode olhar a matemática dentro do cinema e o português dentro do cinema. A gente pode escolher automóvel, né, e olhar a matemática e o português a partir desse automóvel, né? Então tem que ser uma temática que extrapole essa ideia do conhecimento específico de cada área, né? Uma coisa importante na interdisciplinaridade é a necessidade de modificação das disciplinas. Então, quando eu estiver trabalhando com um professor de matemática ou um professor de português e eu sou de outra área do conhecimento, eu preciso ter em mente que vai haver necessidade de eu modificar alguma coisa da minha área em prol da necessidade de outra área. E daí vem imediatamente esse aspecto da aprendizagem mútua. Para que eu trabalhe de forma interdisciplinar, é necessário que eu necessite do conhecimento do outro e esse também dependa do meu conhecimento para que o grupo seja interdisciplinar e possa existir. Senão, vocês não vão estar trabalhando de forma interdisciplinar e vão estar trabalhando de forma multidisciplinar, querendo ser interdisciplinar, né? Então, isso precisa tomar muito cuidado. Existe, portanto, uma interdependência entre as disciplinas. Então, eu preciso, para explicar sobre o automóvel, de alguma coisa da área do português que chame a atenção, né, para a minha área, que é da matemática, por exemplo, tá certo? E vice-versa. Quem é da área do português vai precisar da matemática para poder explicar alguma coisa sobre a temática que tem a ver com o automóvel. Então, não é uma coisa fácil de executar. Né? São momentos assim de muito toma lá da cá, de você ter que ceder espaço para o outro, de você ter que tomar um pouco o espaço do outro para poder fazer a sua vez acontecer, e não existem quadrados definidos, né? O professor de português e matemática atua ao mesmo tempo, trabalhando com os conteúdos e um metendo o bedelho na área do outro, né? Então acontece muito assim. Agora, eu estou falando de português e matemática, mas não fiquem assustados, porque não é só em português e matemática que isso acontece, não. Em todas as áreas do conhecimento, a gente pode trabalhar com interdisciplinaridade, tá certo? E aqui a gente vai falar de vários exemplos e vocês vão entender melhor. O que importa também na interdisciplinaridade é culminar nessa fusão de disciplinas. No final, a gente vai ter que fundir os conhecimentos de tal forma que o produto que o seu aluno vai ter é um produto que você ainda consiga ver as áreas que você está trabalhando, mas ao mesmo tempo elas estão juntas e um pouco misturadas. E isso é importante na interdisciplinaridade. Se a gente quiser extrapolar a interdisciplinaridade e ver essa fusão muito mais forte, né, a gente estaria trabalhando no campo da transdisciplinaridade, mas que a gente não vai abordar aqui. Bom, aqui pode parecer um pouco confuso, tá certo? Mas eu vou explicar. Tudo que está para a esquerda é multidisciplinar e tudo que está para a direita é interdisciplinar, tá certo? Então, aqui vem algumas características só para que vocês possam lembrar facilmente do que é a diferença e do quanto a multidisciplinaridade se opõe à interdisciplinaridade. Então, enquanto na multi a gente tem uma justaposição
de áreas do saber, na interdisciplinaridade a gente tem aí uma integração dessas áreas. Enquanto na multidisciplinaridade a preocupação está com os conteúdos, na interdisciplinaridade a preocupação está com as relações que são estabelecidas entre esses conteúdos. Enquanto na multidisciplinaridade não se tem um trabalho cooperativo, na interdisciplinaridade se tem sim um trabalho cooperativo. Não dá para realizar um trabalho interdisciplinar se uma área não conversa e não coopera com outra. E, por fim, na multidisciplinaridade, não existe uma coordenação das ações dos professores que estão trabalhando em áreas diferentes. Mas na interdisciplinaridade, precisa existir essa pessoa que vai fazer o papel do coordenador. Na nossa disciplina de Tecnodocência EAD, quem vai fazer o papel de coordenador somos nós, professores, Robson e eu, tá certo? E vocês é que vão fazer os papéis das pessoas que cooperam e trabalham conjuntamente. E aí vocês vão sentir na pele um pouquinho do que é fazer interdisciplinaridade. É bom até para você depois saber se é isso mesmo que você gostaria de fazer na sua vida ou não, em termos de docência. Então tá aqui, né? A gente colocou algumas etapas da interdisciplinaridade para vocês. O objeto observado, ele vai ser realizado dessa maneira por vários universos disciplinares, né? Não necessariamente a interdisciplinaridade ela precisa acontecer somente com duas áreas. Ela pode acontecer com 3, com 4, com 5, com 6, várias áreas ao mesmo tempo. Mas pela nossa experiência, né, de uns 5, 6 anos que a gente trabalha nesse âmbito da interdisciplinaridade, a gente tem percebido que quanto menos áreas estiverem envolvidas, mais fácil a interdisciplinaridade vai acontecer, tá? Mais facilmente. Porque a gente não tem o hábito de trabalhar de forma interdisciplinar. Apesar de não ser há muito tempo, né, que a gente tem a disciplinaridade, data aí do século XVII, né, mas já são alguns séculos trabalhando de forma disciplinar, né? Então, para a gente sair desses anos todos de escola, trabalhando de forma disciplinar, fica mais difícil, tá certo? Então, a gente sente um pouco de dificuldade na hora de trabalhar, mas nada que seja impossível. Existem, então, eu coloquei 3 dimensões de realidade, mas não necessariamente 3 dimensões. Podem ser 2, se forem 2 disciplinas, 4, se forem 4 disciplinas. Tudo depende, as dimensões da realidade dependem dos conhecimentos que vão ser trabalhados naquele grupo. Cada dimensão, é importante lembrar, tem o seu domínio linguístico, como eu falei anteriormente. A matemática tem a sua linguagem, a história tem a sua linguagem, a biologia tem a sua. Cada área do saber tem a sua linguagem, né? E para a integração desses domínios linguísticos, é necessário haver aquela bendita da temática comum que eu falei para vocês, do cinema, do automóvel, mas aí vocês podem pensar em skate, natação, futebol, né? Várias temáticas que tenham a ver com o contexto dos alunos com os quais vocês vão estar trabalhando. O que mais interessa para esses meninos, né, nesse momento? A gente fez uma vez de hip hop e foi muito interessante, eles adoraram, porque hip hop está agora na moda, né? Então, eles conseguiram um bom engajamento no desenvolvimento das atividades. O produto final, seja lá o que for que você vai fazer, é um texto, né? É uma tirinha, é um cartoon, é um pôster, é uma experiência, né? O que for que você for desenvolver. Eu coloquei 3 textos aqui pensando em 3 áreas do conhecimento, mas quando você tem um produto em que todos esses materiais que são produzidos, eles vão estar refletindo parte dessa realidade do domínio linguístico das outras disciplinas, né? Então, se você está trabalhando com matemática e português, nesse produto você vai ver um pouco de matemática, um pouco de português e um pouco da relação que os alunos compreenderam e conseguiram desenvolver entre matemática e português. Exige cooperação e coordenação entre as disciplinas. Veja que a palavra, gente, é exige, né? Não é pode ter. Exige. Se você não tiver um trabalho cooperativo e a coordenação de alguém de fora, você não vai conseguir fazer a interdisciplinaridade acontecer.
E tá aqui, né? Tem um videozinho no nosso canal do YouTube, da Tecnodocência, que vocês podem olhar e eu estou explicando rapidamente o que é esse modelo interdisciplinar, mas nessa imagem tem tudo aquilo que a gente falou. Eu coloquei 3, né? Acho que eu estava inspirada nesse vídeo aqui. Isso aqui são os domínios de linguagem de cada área. Vamos supor aqui, né? Matemática, português e história, tá certo? Com a coordenação de alguém de fora e com um trabalho cooperativo entre as áreas, a gente olha a realidade por uma lente, que é essa lente aqui, tá certo? Essa lente é nada mais, nada menos que o tema. Será que eu consigo escrever aqui? O tema. Ficou meio analfabético aqui, mas tudo bem. Então tá aqui. Você olha para a realidade através de uma temática que não tem nada a ver com os domínios de linguagem das áreas que você está trabalhando, tá? E você olha para o mundo, que é o seu objeto de estudo ou que é o objeto de estudo dos seus alunos. O produto, que é isso aqui, esse produto aqui, vai ser nada mais nada menos que um conjunto, né, da união dessas 3 áreas do conhecimento, tá certo? Sendo que você ainda vai conseguir visualizar a área 1, a área 2, a área 3. Esse T aqui tem a ver com texto, tá certo? É o texto 1, texto 2, texto 3, como uma produção mesmo daquilo que foi desenvolvido pelas diferentes áreas. Mas você ainda consegue ver as áreas, apesar de você ainda conseguir ver as relações entre elas, delas estarem juntas, né? A gente só vai deixar de ver as áreas quando elas se mesclarem. E elas se mesclam mesmo na transdisciplinaridade, não na interdisciplinaridade. Mas não tem problema, né? A gente consegue aí superar a ideia da disciplinaridade e consegue fazer com que os alunos tenham uma visão um pouco mais holística, né? Um pouco mais global do que é esse mundo que eles vivem. Trouxe então para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Olha, existem várias possibilidades de tema. Então, ó, Copa do Mundo já foi uma temática assim, bastante utilizada aqui na disciplina da tecnodocência, mas arte, cinema, como eu falei, alimentação é um tema bem interessante também, sexualidade, qualidade de vida, tragédias gregas, ó, uma coisa que, né, a gente nunca imaginaria, mas tragédias gregas foi trazido em um outro contexto que não foi da área de história. E carro, automóvel, como eu falei para vocês. Mas são só alguns exemplos, e aí vocês podem viajar mesmo na maionese e ativar a criatividade. Alguns conteúdos que foram trabalhados com experiências que nós tivemos, né? O tema foi desafio lógico para esse grupo aqui. E nós trabalhamos alguns conteúdos dos sistemas e mídias digitais, trabalhamos conteúdos de francês, que é letras francês, e conteúdos de química, tá certo? E aí eles desenvolveram um jogo onde trabalhavam a tabela periódica da química e a morfologia das palavras em francês. Então, eles tiveram que fazer uma palavra cruzada, né, olhando a tabela periódica em francês. Foi bem interessante. Um tema. Ah, esse último aqui, que na realidade é o primeiro, né? Esse último que eu falei. Os alunos estavam na escola e não queriam de jeito nenhum ir para o recreio, né? Porque queriam terminar a atividade. Foi muito interessante. Normalmente os alunos vão para o recreio assim rapidamente, né? Então aqui a gente tem cinema como tema, aí foi trabalhado inglês e matemática, né? E aí eles utilizaram alguns gráficos e tabelas para poder pensar a literatura inglesa mais especificamente. Aqui na parte com o tema alimentação, foram trabalhadas as áreas de química, educação física e espanhol. E eles conseguiram trabalhar através do vocabulário a fisiologia humana e a estrutura molecular. Esse de sexualidade aqui foi muito bacana porque juntou a área de ciências sociais com a área de ciências biológicas e eles falaram sobre a questão da sexualidade, mas do ponto de vista do hermafrodita. Não só do ponto de vista biológico, como do ponto de vista social. Então foi muito bacana a forma como eles pensaram essa interdisciplinaridade acontecer. Olha um tema inusitado aqui. Pão. Foi trabalhado na matemática, no inglês e na educação física, tá certo? Então eles trabalharam tanto o vocabulário do inglês quanto a porcentagem na matemática e a estrutura, né, do corpo humano através olhando para essa questão do pão.
E foi uma aula presencial, então teve até degustação de pão e a gente podia calcular aí calorias, essas coisas todas que eram consumidas, energia que a gente precisava gastar. Em relação ao carro, né, que é o automóvel, foi muito bacana, porque foi um trabalho de matemática e história, né, onde eles estavam trabalhando a questão da probabilidade e da revolução industrial. Então, na realidade, eles trouxeram para nós a questão das placas dos carros, né? E como é que a gente faz para poder ter mais carros, aumentando aí letras e números nas placas dos carros, e aí com a questão da probabilidade, numa época em que houve a Revolução Industrial, que não deixa de ser também nossa época. Então tá aí alguns exemplos do que já foi feito, do que pode ser feito de forma interdisciplinar. Eu trouxe aqui algumas referências, tá certo? Então tem aí o Sonho Transdisciplinar do Japiaçu. Esse livro é bem legal, porque ele não fala só sobre a transdisciplinaridade, mas fala desde a disciplinaridade, passa pela multi, pela inter e chega até a trans. E o material da Edmeia Oliveira dos Santos, que foi a dissertação de mestrado dela, o currículo digital, e ela traz com mais detalhes, mas de uma forma mais breve, o que é cada uma dessas áreas. Tá aí, gente. A gente sempre termina com a nossa propaganda. Lembrem-se que a gente está no nosso grupo, né, do Facebook. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem enviar o post para o Facebook, mas se quiserem enviar por e-mail, tecnodocência.lab@gmail.com, tá bom? Então, as atividades que a gente vai fazer, eu coloco lá no post do Facebook. Fiquem atentos para saber o que a gente vai desenvolver a partir dessa discussão da interdisciplinaridade, ok? Qualquer dúvida, fala lá para a gente. Até mais!